Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação aqui no canal. E hoje vamos continuar a leitura do livro A Oração que Funciona, de um Cristão Anônimo. Hoje iremos ler o capítulo 6, a parte 2. Se você está chegando agora, clique na descrição desse vídeo e assista a playlist com todos os capítulos deste livro incrível que tem sido de grande bênção para todos nós. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho com as notificações. Capítulo 6, parte 2. Talvez para a maioria das pessoas o problema esteja em outro ponto. Deus nos entrega um cheque em branco e diz: peça 1 libra, e nós pedimos 10 centavos. Meu amigo teria ficado insultado se eu houvesse agido assim. Será que pedimos o suficiente? Será que temos coragem de pedir segundo a sua riqueza em glória? O ponto que queremos enfatizar então é o seguinte: não podemos ter certeza de que estamos orando em seu nome, a menos que procuremos saber qual é a sua vontade para nós. 3. Mas mesmo assim, ainda não esgotamos todo o significado dessas palavras, em meu nome. Todos sabemos o que já seja pedir algo em nome de outra pessoa. Temos o cuidado de permitir que usem nosso nome apenas as pessoas em quem confiamos e que sabemos que não abusarão dessa confiança e não irão trazer-nos descrédito. Geazi, o servo de Eliseu, em quem este confiava, usou o nome do profeta desonestamente quando foi atrás de Naamã. Em nome de Eliseu, ele obteve riquezas, mas também herdou uma maldição por seu erro. O empregado de confiança muitas vezes usa o nome do patrão e trabalha com grandes somas de dinheiro, como se fossem dele, mas só pode fazer isso enquanto for considerado digno dessa confiança. E ele usa o dinheiro em benefício de seu chefe, e nunca em seu próprio benefício. Todo o dinheiro que ganhamos pertence ao nosso Mestre Cristo Jesus. Podemos suplicar bênçãos a Deus em seu nome, apenas se empregarmos tudo que obtivermos para a glória dele. Quando vou ao banco descontar um cheque feito em meu nome, o encarregado deseja saber apenas se a assinatura de seu cliente é verdadeira e se eu sou realmente a pessoa autorizada a recolher o numerário. Ele não pede referências a meu respeito. Não tem nenhum direito de inquirir acerca de minha pessoa, se sou ou não merecedor de receber aquele dinheiro ou se podem confiar em mim para gastá-lo corretamente. O mesmo não acontece com o Banco dos Céus. E este ponto é de grande importância. Procuraremos examinar sem pressa essa questão. Quando me dirijo ao Banco dos Céus, no nome do Senhor Jesus, com o cheque que deve ser descontado da conta ilimitada de Cristo, Deus exige que eu seja merecedor daquilo que recebo. Não merecedor no sentido em que mereço ou faço jus a qualquer coisa de um Deus santo, mas merecedor no sentido em que eu estou buscando aquela dádiva não para minha própria glória ou interesse próprio, mas para a glória do Senhor. De outro modo, estou sujeito a pedir e não receber. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 3. O grande banqueiro celestial não descontará cheques para nós se nossos motivos não forem corretos. Não é exatamente por isso que muitos fracassam na oração? O nome de Cristo é a revelação de seu caráter. Orar em seu nome é orar de acordo com seu caráter, como representante enviado por ele. É orar através do seu Espírito Santo, segundo a sua vontade. É ter sua aprovação para o que pedimos. É buscar o que ele busca. É pedir seu auxílio para fazer o que ele próprio gostaria de fazer e desejar aquilo não para a nossa própria glória, mas para a sua glória somente. Para orarmos em seu nome, devemos ter com ele identidade de propósitos e interesse. O eu, com seus objetivos próprios e seus desejos, devem ser totalmente controlados pelo Espírito Santo de Deus, para que nossa vontade esteja em perfeita harmonia com a vontade de Cristo. Devemos ter a mesma atitude de Santo Agostinho quando clamou: ó Senhor, concede que eu possa fazer tua vontade como se fosse a minha, que tu possas fazer minha vontade como se fosse a tua. Filho de Deus, será que tudo isso está dando a impressão de que é muito difícil orar em seu nome? Não era essa a intenção do Senhor. Ele não zomba de nós. Falando do Espírito Santo, o Senhor afirmou: o Consolador,
a quem um Pai enviará em meu nome. João 14, 26. Ora, nosso Salvador quer que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo para atuarmos em nome de Cristo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. E somente os filhos podem dizer, Pai Nosso. O Senhor disse o seguinte acerca de Saulo de Tarso: porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9, versículo 15. Não para eles, mas perante eles. E o apóstolo Paulo afirma: pela sua graça aprove revelar seu Filho em mim. Não podemos orar em nome de Cristo a menos que levantemos este nome diante das pessoas. E isso só é possível se permanecermos nele e sua palavra permanecer em nós. Então a conclusão a que chegamos é a seguinte: se o coração não for reto, a oração deve estar errada. Cristo disse: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. 1 João capítulo 15, versículo 7. Essas três promessas são na verdade idênticas, expressam o mesmo pensamento em palavras diferentes. Vamos examiná-las. Peçam qualquer coisa em meu nome e eu a farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Peçam o que quiserem, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, e será feito. João capítulo 15, versículo 7. Peçam qualquer coisa segundo a sua vontade e receberão as petições. 1 João capítulo 5, versículo 14. E podemos resumir tudo com as palavras do apóstolo João. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. 1 João capítulo 3, versículo 22. Quando fazemos o que ele nos ordena, ele faz aquilo que pedimos. Ouça a Deus e ele ouvirá você. Assim o Senhor nos concede procuração para atuarmos em seu reino, o reino dos céus, se apenas cumprirmos a condição de permanecer nele. Ah, que maravilha é isto! Com que prontidão e ansiedade deveríamos procurar conhecer sua mente, desejo e vontade. Como é surpreendente que alguém possa perder riqueza tão infinita apenas para buscar satisfazer seu ego. Sabemos que a vontade de Deus é o melhor para nós. Sabemos que Ele deseja abençoar-nos e tornar-nos uma bênção. Sabemos que se seguirmos nossa própria inclinação, certamente seremos prejudicados e magoados, assim como aqueles a quem amamos. Sabemos que afastar de sua vontade para nós poderia significar verdadeiro desastre. Ó Filho de Deus, por que não confia nele plena e completamente? Aqui estamos novamente face a face com a vida de santidade. Vemos com a maior clareza que o chamado de nosso Salvador é simplesmente um apelo à santidade. Sede santos, pois sem santificação ninguém verá a Deus, e oração não pode ser eficaz. Quando confessamos que nunca obtemos respostas para nossas orações, estamos contestando não a Deus, nem suas promessas, nem o poder da oração, mas a nós próprios. Não existe maior teste de espiritualidade que a oração. O homem que tenta orar descobre a que distância de Deus se encontra. A menos que vivamos a vida vitoriosa, não podemos realmente orar em nome de Cristo, e nossa comunhão com Deus deve ser fraca, irregular e infrutífera. E em seu nome deve ser também segundo a sua vontade. Mas podemos conhecer sua vontade? É certo que podemos. O apóstolo Paulo não apenas diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Mas também declara: nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Como então podemos chegar a conhecer a vontade de Deus? Lembremos-nos de que a intimidade do Senhor é para com os que o temem. Salmo 25:14. Em primeiro lugar, não esperamos que Deus nos revele sua vontade, a menos que desejamos conhecer esta vontade e tensionemos-nos obedecê-la. O conhecimento da vontade de Deus e a sua observância estão sempre juntos. Costumamos desejar conhecer a vontade de Deus para depois resolver se a obedeceremos ou não. Essa atitude é desastrosa. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim. João 7, versículo 17. A vontade de Deus é revelada em sua palavra, nas Escrituras Sagradas. O que ele promete em sua palavra, posso ter a certeza de que está em harmonia com sua vontade.
Posso, por exemplo, pedir sabedoria com toda a confiança, pois a Bíblia nos diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á concedida. Tiago 1,5. Não podemos nos tornar pessoas de oração a menos que estudemos a palavra de Deus para saber qual é a sua vontade para nós. O Espírito Santo de Deus é nosso grande ajudador na oração. Leiamos novamente esses maravilhosos textos de Paulo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, versículo 26 e 27. Que palavras reconfortantes! Nosso desconhecimento de total desamparo na oração são, na verdade, uma grande bênção quando lançadas sobre o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Não temos nenhuma desculpa. Temos que orar e podemos orar. Lembremos que o Pai Celestial jurou dar o Espírito Santo àqueles que o pedissem. Lucas 11, 13. E qualquer outra boa coisa também. Mateus 7, 11. Filho de Deus, você tem orado muitas vezes e tem, sem dúvida alguma, lamentado sua fraqueza e desinteresse pela oração. Mas você realmente já orou em nome dele? É para o caso de falharmos ou não sabermos que oração fazer, ou de que modo orar, que o Espírito Santo nos é prometido como nosso ajudador na oração. Não vale a pena estar completamente e de todo o coração rendidos a Cristo? O cristão meio a meio não tem valor nem para Deus nem para os homens. Deus não pode usá-lo, e o homem muito menos, pois o considera um hipócrita. Se permitirmos um pecado em nossa vida, anulamos imediatamente nosso gozo e a capacidade de sermos usados para Deus, e nossa oração perde todo o poder. Amados, temos recebido uma nova visão da graça e da glória do Senhor Jesus Cristo. Ele está esperando, querendo e para partilhar conosco tanto sua glória como sua graça. Ele está desejoso de transformar-nos em vasos de bênção. Vamos adorá-lo em sinceridade e verdade e clamar ansiosamente: que farei, Senhor? Atos 22, 10. E depois, na força do seu poder, façamos o que ele nos disser. O apóstolo Paulo enviou aquela pergunta aos céus: que farei? E que resposta ele recebeu? Ouça, ele nos conta, em seu conselho aos crentes de todas as partes, o que isso significa para ele e o que deve significar para nós também. Revesti-vos de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo em toda sabedoria. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o 17. Somente quando fazemos tudo em nome do Senhor, é que ele fará tudo o que pedimos em seu nome. Bom, meus irmãos e irmãs, aqui finalizamos o capítulo 6. Em breve estaremos publicando os demais capítulos. Muito obrigada a você que tem acompanhado até aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo nos dê sabedoria e nos ajude em nossas orações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.